padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. Estamos vivenciando o caminho passo a passo da Semana Maior à Semana Santa. Nossos corações se abram ao amor de Deus e nossas famílias experimentem no silêncio, na oração, na participação das celebrações na vida da nossa comunidade de fé. Nossas famílias experimentem este amor do qual precisamos e é o nosso sustento. São Bernardo Abade, compartilho com seu coração, comentando sobre o Cântico dos Cânticos, nos lembra para nos colocar em sintonia com o mistério que esta semana nos faz celebrar. O aniquilamento de Deus não foi coisa simples nem comum. Deus aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição humana até a morte, até a cruz. Não se pode medir com exata medida a humildade, a bondade e condescendência de Deus, que é majestoso, generoso, que aceitou revestir-se de nossa humanidade, ser morto e sofrer a infâmia da cruz. Por isso, diz São Bernardo, ó homem, é óbvio que Deus pagou por ti um enorme preço. Senhor, ele se fez escravo. Rico, tornou-se pobre. Verbo, fez-se homem. Filho de Deus, não hesitou em tornar-se filho do homem. Lembra-te, diz São Bernardo, de que se ele te criou do nada, não te resgatou sem nada. Em 6 dias Deus criou todas as coisas, dentre as quais a nós. Mas durante 30 anos completos ele trabalhou por nossa salvação. Quanto se afadigou! As necessidades da carne e as tentações do inimigo juntaram-se à ignomínia da cruz e o horror da morte. Sim, foi preciso tudo isso, meu irmão, minha irmã. Pois assim, Senhor, ele nos salvou, a nós todos, multiplicando para nós a misericórdia de Deus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Maria servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para se dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa-a. Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Amado e amada de Deus, este é o desafio nosso. Compreender a beleza da presença amorosa e redentora de Cristo. Compreendendo-a, tudo deixamos para segui-lo. Nada se torna importante como ele é importante e fundamental na vida de todos nós. Por isso o Senhor se faz presente na vida de cada um, como fez na vida de Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali estava, na casa deles, Maria, Marta, Lázaro. Era Lázaro um dos que estavam à mesa com o Senhor. E Maria, a irmã que servia, tomou 1 litro de perfume de nardo puro e caro para ungir Jesus. A casa ficou cheia do perfume do bálsamo. A intervenção de Judas deve nos advertir, nos interpelar profundamente a respeito da nossa generosidade e do modo como nós avaliamos a vida, sobretudo olhamos para os pobres. Ele criticou: por que não se vendeu, diz ele, este perfume
por 300 moedas de prata para se dar aos pobres? O comentário que vem nos deve interpelar. Não podemos ser generosos por demagogia. Temos que ser generosos porque movidos pela compaixão. Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres. Era ladrão. Tomava da bolsa comum de que ele tomava conta aquilo que não era direito dele tomar. Por isso o Senhor lhe ensina, deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. O Senhor, portanto, não despreza e não nos indica absolutamente deixar para depois o cuidado com os pobres. Só na medida, amado e amada de Deus, em que colocamos Deus como centro de nossa vida, é que nós nos tornamos capazes, na hora certa, no modo certo, de fazer pelos pobres. Do contrário, poderemos fazer por demagogia, para nos mostrar. Só faremos pelos pobres o que precisamos na medida em que colocamos Deus como centro de nossa vida. Os judeus estavam lá, presentes. Foram por curiosidade, para ver Lázaro que tinha sido ressuscitado dos mortos. Eles, nos sumos sacerdotes, resolveram matar também Lázaro, porque quando compreende a força do amor de Deus, o amor de Deus muda e nos faz enxergar a verdade. Santo Agostinho bem diz para nós, a paixão de nosso Senhor e Salvador é para nós penhor de glória e exemplo de paciência. Haverá alguma coisa que não possam esperar da graça divina os corações dos fiéis pelos quais o Filho unigênito de Deus, eterno com o Pai, não apenas quis nascer como homem entre os homens, mas quis também morrer pelas mãos dos homens que tinha criado? Conceda-nos, Deus, a graça de compreender a beleza desse mistério para experimentarmos a grande mudança de que precisamos na nossa vida. Supliquemos, unidos à amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e conosco permaneça para sempre. Amém. Feliz padroeira